Olá a todos, esse vídeo trata-se de uma apresentação do projeto Ferramentas Computacionais para a Correção de Ensaios em Túnel de Vento de Asas Planas e Asas Não Planas. A motivação do nosso projeto foi essa pergunta: será que os dados obtidos dos ensaios em túnel de vento são confiáveis? Bom, sim, visto que os ensaios em túnel de vento são metodologias já muito consolidadas, e promovem para a gente dados experimentais do nosso modelo, mas não na medida em que eles necessariamente precisam ser pós-processados, antes que a gente use esses dados como valor de referência. Outra motivação para a gente foi a escassez na literatura de problemas com o mesmo cenário que o nosso. No caso, a obtenção de distribuição de circulação em asas flexíveis, de elevado alongamento, que podem estar sujeitos a deslocamentos importantes que levam à variação dos coeficientes. Então, em síntese, nosso problema se resume a responder essa pergunta: como será que a gente pode reduzir os efeitos da parede nos dados coletados usando para as rotinas computacionais? Para isso, aqui há um corte de uma equação do livro do Anderson, que é a equação de Prandtl, ou equação da linha sustentadora. Ela é a base da aerodinâmica de asas finitas, cuja única incógnita é a circulação que nós queremos obter. A solução dessa equação é por meio de série de Fourier ou por meio das ferramentas propostas por Galerkin. O que nós fizemos foi pegar o código que resolvia essa equação para uma asa e expandi-la para múltiplas asas. Antes de prosseguir, é importante que a gente entenda como que os ensaios de vento ocorrem. Basicamente, nós temos uma asa central, aqui idealizada sem nenhum apoio, mas geralmente ela é engastada em uma das paredes laterais ou de alguma outra maneira no centro. E nós temos aqui 4 paredes. Bom, o método que utilizamos se baseou em uma técnica aerodinâmica muito comum. Quando nós temos um corpo imerso em um escoamento e esse corpo está próximo de uma parede, essa parede vai essencialmente se comportar como se ela fosse um espelho plano, de modo que o objeto será refletido nessa parede, e a distância entre o objeto refletido e a parede, e a distância da parede e o objeto será a mesma. Estendendo essa metodologia agora para o túnel de vento, nós vamos pegar essa asa central e refletir ela em cada uma das 4 paredes, do mesmo modo que no exemplo anterior. Então, uma vez que a gente tem essa asa central, a gente reflete nas 4 paredes e a gente vai chegar nessa configuração. É importante notar que essas junções entre paredes, elas também precisam ser levadas em conta. E para isso, a gente também vai refletir a asa central nessas junções, de modo que a configuração final seja composta por 9 asas. Bom, quais são os resultados? Nós podemos aqui comparar uma asa simples, que é uma asa que não sofre interferência da parede, e uma asa em formação, que é aquela asa que está no meio de 8 asas refletidas. Bom, aqui nós temos um gráfico de circulação pela coordenada y, que está na direção da envergadura. Nós vemos que uma asa simples, cuja curva está aqui em preto, ela tem uma distribuição nodal de circulação bem menor do que aquela asa que está em formação. E antes de a gente explicar o porquê, aqui está uma tabela que resume todos os parâmetros que foram utilizados. Só um detalhe que quando as asas são refletidas, o que muda aqui, o que pode mudar, é o sinal desse ângulo de ataque. Bom, pessoal, aquele gráfico ele ocorre por conta do upwash. O upwash pode ser entendido como uma corrente de ar ascendente nessas regiões aqui fora da estrela de vórtice, essas regiões em azul. É exatamente o upwash dessas 8 asas que agem sobre a asa central e fazendo com que o downwash dessa asa diminua e ela aumente sua circulação. É esse upwash das demais asas refletidas na asa central que promove esse aumento de circulação nodal. Bom, em aerodinâmica, aumento de circulação está intimamente relacionado ao aumento de sustentação, como a gente pode ver aqui no caso de uma asa isolada e uma asa em formação, onde a gente teve um aumento de 0,1 no CL. As conclusões que nós chegamos é que nós conseguimos corrigir os coeficientes. Essas correções foram facilitadas por meio de uma interface gráfica e nós conseguimos, portanto, com esses coeficientes corrigidos, validar rotinas computacionais que dependiam de parâmetros aerodinâmicos. E aqui nós encontramos as referências bibliográficas, o livro do Anderson e o artigo sobre as aplicações das ferramentas de Galerkin.